começando o quê? Mais um cafezinho. E hoje eu estou trazendo a Juliana Stuck. É Stuck ou Stutt? Stuck. Stutt mais chique, você sabe, né? E ela é da Ampara, que é uma associação de pais e amigos dos autistas de Araraquara. Eu não decoro. A gente está discutindo tempo, eu não decoro. E a Ampara trabalha então com autistas. Sim. E eu te pergunto, como é um relacionamento com uma pessoa autista? Olha, assim, no primeiro momento, eu acho que é uma questão assim, às vezes é difícil, mas é uma questão que depois vem a aceitação, mas é maravilhoso. Você tem... Eu tenho um filho, que ele tem 4 anos, ele foi diagnosticado com 2 anos e meio, e eu falo que ele é uma luz dentro da minha casa, porque de vez de eu ensinar, eu aprendo muito com ele, né? Às vezes ele tem uns comportamentos que todo mundo, né, fala que é diferente, e às vezes a gente acha que é diferente do normal que a gente costuma, né, viver, que eu falo que a gente vive num mundo diferente, né, mas eles vivem no mundo deles, né, só que eu acho que o mundo deles talvez seja melhor que o nosso. Então, assim, eles ensinam a cada dia, assim, muita coisa maravilhosa, eles surpreendem. Então, assim, conviver com eles, eu acho que cada dia, assim, é uma superação. O meu filho, ele é verbal, tá? Significa isso. Porque existem muitos autistas que eles não falam. Quer dizer, então, porque ele é autista, mas ele tem um diálogo. Isso, ele tem uma verbalização, ele fala, né? Só que assim, às vezes ele repete bastante muito o que as pessoas falam, tudo, mas ele entende o que a gente fala e compreende, né? Difícil de, às vezes, o que acontece, às vezes, com outras crianças dentro do espectro autista, entendeu? Ele é uma criança que, assim, ele se socializa, entre aspas, porque, na realidade, o se socializar, a gente fala naquela questão da interação, né? Porque existe assim, ele abraça, ele beija, né? Ele se comunica, só que é diferente de você, por exemplo, assim, ele está num grupo de amigos para poder brincar de uma certa coisa, né? E às vezes não é do interesse dele, ele não vai brincar, então isso não é uma interação, né? Então às vezes ele tem que interagir dentro daquilo. O caso do meu filho, ele não se interessa por brinquedo, por nada, assim, que nem ele pega às vezes o carrinho, aquilo para ele não serve como assim um brinquedo. Eu falo assim, pode até existir uma função para ele, né? Tipo, fazer um barulho, alguma coisa. Só que ele vai pegar a rodinha, ele vai morder, né? Ele não vai usar aquilo como uma brincadeira, como qualquer uma outra criança que a gente fala, né? Que vai usar o brinquedo normal. E uma coisa que ele adora é o tablet. Ele fica, se deixar, ele fica 24 horas no tablet. E o computador, ele descobriu agora o computador. Se deixar, ele quer desmontar o computador. E ele tem só 4 anos. Muitas vezes, eu passei para minha vida inteira até entender, até minha mãe revelar depois de muito tempo que todo o processo que eu passei é porque eu sou autista. E uma coisa que acho que foi muito interessante, que você acabou de falar que me lembra, com a idade do seu filho eu desmontava o computador.
eu montava. Eu aprendi uma língua, aprendi uma linguagem de programação. Com 5 anos eu programava em Clipper. Ninguém sabe que existe Clipper no mundo, que é uma programação muito antiga e não usual. Então, você acredita nessa história que as pessoas falam que a criança autista muitas vezes tem uma espécie de superpoder, que consegue desenvolver alguma coisa de uma forma tão plena que se ele quiser desmontar coisas, se ele desenvolver isso, ele vai desmontar o que ele quiser na vida? Olha, eu acredito sim. Eu acredito porque assim, eu vejo isso até pelo meu filho. E às vezes eu comento com as meninas porque a gente, às vezes nós não sabemos mexer ali em algum aplicativo, de repente você vai ver, ele já está mexendo e ele entra no programa sem ninguém ter explicado aquilo para ele. Ele fica o tempo todo no YouTube e ele entra nos programinhas que ele quer sozinho, ninguém vai lá e coloca para ele, entendeu? Ele entra, às vezes ele quer assistir e ele assiste o que ele quer. E ele não assiste nada em português, ele assiste em inglês. Às vezes eu pego ele assistindo norte-americano e agora ele começou assim, ele já está começando a falar o inglês já. Entendeu? Então eu falo que assim, a criança com o transtorno do espectro autista, né, eles têm assim uma capacidade enorme assim de memorização, raciocínio lógico. Às vezes pode ser que eles tenham uma dificuldade para alguma coisa, que nem nessa parte assim de socialização, às vezes alguma compreensão de comportamento, né, que são deles, mas em questão de outras coisas eu acho que eles têm uma inteligência fora do normal. É exatamente isso que eu vivenciei minha vida inteira. E a diferença é que eu trouxe, quando eu fiz informática, eu tinha uma capacidade que só eu tinha. Conseguir olhar para o código dos outros e encontrar as falhas. E se alguém perguntasse para mim, eu conseguia dizer a lógica daquilo. Por exemplo, como que se coloca um campo que define a hora de hoje. Tem um comando de uma palavra que mostra o horário. Eu conseguia chegar no mesmo resultado criando a lógica do segundo, do minuto, da hora e relacionando isso a algum indicador. Eu não conseguia fazer aquilo, mas eu conseguia fazer uma coisa muito maior. E partindo desse pressuposto da lógica, eu aprendi a mecanizar minha relação. Então eu acredito que qualquer criança autista, talvez no mínimo verbal, não sei, possa conseguir. Porque eu aprendi a olhar no olho das pessoas, eu aprendi a ver a respiração das pessoas para saber que horas que eu posso dizer, que horas eu não posso dizer. E de tanto ver, isso é ruim, isso eu não posso dizer, isso eu posso dizer. Eu criei um banco de dados na minha cabeça para saber como me relaciono. E o teatro me ajudou pra caramba com isso. Eu entrei no teatro sem conseguir falar meu nome. E minha primeira apresentação eu fiz inteira olhando pra cima, não olhei pra baixo em momento algum. Então, e hoje eu dei o programa. E a gente já tem mais 1 milhão de acessos. Então eu acredito que a relação exista. Sim, e eu falo assim que também, além de tudo isso, eu vejo eles assim, eles são muito detalhistas. Isso, eu acho que você também deve ser. Tudo para eles são detalhistas. Isso a gente vai percebendo conforme eles vão se desenvolvendo. Você vai vendo isso mais vezes, sabe? Porque tudo para eles é com detalhe e eles são muito observadores, demais, observam em tudo. Acho que é isso. Vocês que não usam mais ponto eletrônico. Né? Você viu quase um acidente lá fora. Sim. A gente tá gravando. Bom, é isso. A gente vai falar um pouquinho mais depois da semana com outros membros. Eu perdi aqui. Outros membros da associação. E
Continue com a gente, todo final de semana tem um tricotando quentinho e durante a semana tem o cafezinho que, como vocês já podem ver, só eu bebo, ninguém toca no café, desde que a gente começou a gravar no primeiro dia. Bom, é isso, Ju, obrigado por você. Obrigada, eu que agradeço, tá? Por ter chamado a gente. A gente chama assim. Tá? E a gente fica por aqui, tá bom? Eu, você e o nosso cafezinho. Tchau, tchau. Tchau.